rede de atenção psicossocial, RAPS, é um conjunto de diferentes serviços disponíveis nas cidades e comunidades que articulados formam uma rede, devendo ser capaz de cuidar das pessoas com transtornos mentais e com problemas em decorrência do uso de drogas, bem como as suas famílias nas suas diferentes necessidades. Ela foi instituída por meio da Portaria de Consolidação número 3 do Ministério da Saúde de 28 de setembro de 2017 e na Portaria número 3.588 do Ministério da Saúde de 21 de dezembro de 2017, que estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A rede, ela integra o Sistema Único de Saúde. Dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, propõe-se a implementação de uma rede de serviços aos usuários que seja plural, com diferentes graus de complexidade e que promova assistência integral para diferentes demandas, desde as mais simples às mais complexas e graves. As abordagens e condutas devem ser baseadas em evidências científicas atualizadas constantemente. Essa política busca promover uma maior integração e participação social do indivíduo que apresenta transtorno mental. Os pacientes que apresentam esses transtornos mentais no âmbito do SUS recebem atendimento na rede de atenção psicossocial. Ela é organizada pelos seguintes componentes: a atenção primária à saúde, atenção especializada, atenção às urgências e emergências, atenção residual de caráter transitório, atenção hospitalar e estratégias de destitucionalização e reabilitação. Dada a complexidade do cuidado no campo da saúde mental e as diversas necessidades apresentadas pelas pessoas com transtornos mentais e ou necessidades em decorrência do uso de drogas, bem como seus familiares, são disponibilizados diferentes tipos de serviços que utilizam da estratégia de atuação em rede para favorecer o cuidado integral e longitudinal dessas pessoas. Cabe ressaltar que a porta de entrada para o cuidado em saúde mental são os serviços da atenção básica, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e os serviços de urgência e emergência, onde as pessoas são acolhidas, sejam elas referenciadas ou demandas espontâneas. A Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde tem, de 2017 até agora, adotado algumas práticas antidemocráticas para decisões unilaterais sem qualquer nível de diálogo. Acho que é importante recuperar que, no final do ano passado, o Ministério da Saúde ele coloca de novo, ele traz para o centro da política, para a rede de atenção psicossocial, para a política de saúde mental, a retomada de hospitais psiquiátricos. Algo que não se via nos últimos 30 anos. O Ministério da Saúde teve essa postura de maneira isolada, a revelia de discussões com a sociedade civil, mas mais que isso, desrespeitou o principal órgão de controle social do campo da saúde pública, que é o Conselho Nacional de Saúde. Uma análise possível de ser feita é que o Ministério da Saúde tem priorizado um tipo de equipamento, que é a lógica da internação, da exclusão em hospitais psiquiátricos. Com o processo de reforma psiquiátrica a partir da lei antimanicomial, os manicômios e hospícios foram substituídos pelo Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e Núcleo de Atenção Psicossocial, NAPS. Com isso, a assistência à saúde mental ganhou novas perspectivas que é a proteção e garantia aos direitos de pessoas com transtornos mentais. Levando em consideração todos os aspectos que levaram à reforma psiquiátrica brasileira, o artigo Ser, Estar e Habitar a Desinstitucionalização da Saúde Mental Brasileira retrata essa volta dos pacientes psiquiátricos ao direito cidade-casa, ou seja, o retorno de pessoas que enfrentam problemas psíquicos à sociedade. Nessa luta antimanicomial, ocorreu a formulação das políticas de saúde mental brasileira com a inclusão de 3 esferas, sendo elas resgate e garantia dos direitos dessas pessoas, moradia e direito à cidade e política para a inclusão social desses indivíduos na conjuntura social. Contudo, infelizmente, a área da atenção psicossocial no Brasil vive atualmente uma grande crise na história da reforma psiquiátrica. Por mais de 30 anos, o modelo de cuidado em saúde mental, que era pautado na liberdade, no respeito e autonomia das pessoas com transtornos mentais, avançou lentamente, mas foi ininterrupto. Ou seja, as redes de serviços de base comunitária, o orçamento para estes serviços e os custos dos hospitais psiquiátricos cresceram em cada um destes anos. Entretanto, desde 2016, teve-se um processo acelerado de desmonte dos avanços alcançados pela reforma psiquiátrica ao longo dos anos. Neste ano, o governo Bolsonaro retirou 25 bilhões de reais do SUS, Sistema Único de Saúde. O setor de saúde mental também foi afetado, com o sucateamento do tratamento público e em liberdade. O governo Bolsonaro ataca a saúde mental de várias formas. Uma bastante específica, por exemplo, é que até algum tempo atrás havia rúbrica financeira de incentivo para os municípios de menor porte instituírem CAPS na sua rede, o Centro de Atenção Psicossocial. E retirou-se essa rúbrica financeira de incentivo. E não há obrigatoriedade, então, do município instalar esse espaço de cuidado com a saúde e a saúde mental. No período de dezembro de 2016 a maio de 2019, foram editados cerca de 15 documentos normativos, dentre portarias, resoluções, decretos e editais, que formaram o que se chama de uma nova Política Nacional de Saúde Mental. Essa nova política se caracteriza pelo incentivo à internação psiquiátrica e pela separação da política sobre álcool e outras drogas, que passou a ser denominada de Política Nacional sobre Drogas, tendo uma grande ênfase no financiamento de comunidades terapêuticas e numa abordagem proibicionista e punitivista das questões advindas do uso de álcool e outras drogas. Cabe ressaltar que essa nova Política Nacional de Saúde Mental acaba
estava contrariando as leis 8080 de 1990, a Constituição Federal e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além de recomendações específicas do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Direitos Humanos que pedem a revogação desta nova orientação governamental. Essa nova política vem sendo muito questionada por diversas entidades, como os Conselhos Profissionais de Psicologia e de Enfermagem, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasne, pesquisadores no campo da saúde mental, assim como pela Defensoria Pública da União, na qual chegam até a empregar o termo contra-reforma psiquiátrica ao abordar esse processo. Surgiu a notícia de que o governo de Jair Bolsonaro prepara aí um revogaço de portarias que dizem respeito à área de saúde mental, que inclusive acabariam comprometendo aí programas como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. Como que você vê mais essa ameaça nessa área que já vem sofrendo aí um certo desmonte há alguns anos? Quando você tenta fazer um revogaço, quer dizer, revogar, eles estão dizendo mais de 100 portarias, né? O efeito imediato é que o Ministério da Saúde está impedido de repassar recursos que todas essas referências, estas portarias fazem referências no sistema. Tá? Então, ou seja, estados e municípios, no dia seguinte já vão parar de receber dinheiro. Agora iremos ver uma entrevista realizada com a professora doutora Diana Maria Lago, que é enfermeira da saúde mental. Qual a sua opinião em relação ao desmonte na saúde mental? O primeiro nome, desmonte em saúde mental, é um pouco agressivo, mas é real, né? O desmonte, na verdade, é quando você trabalha, você para de trabalhar uma política de saúde mental, e que é o que a gente está vendo hoje, né? E você muda os propósitos dessa política. Então, a minha opinião sobre o desmonte de saúde mental, da Política Nacional de Saúde Mental, é que a gente vai ter um agravo muito importante na população, principalmente no momento de agora que a gente está percebendo um aumento da necessidade de que a Política Nacional de Saúde Mental seja bem implementada, seja bem organizada, esteja ativa, né, para todos os tipos de público. Nesse processo, a responsabilidade é de quem? E quem ganha o que no final? No processo de desmonte, a responsabilidade é principalmente governamental, né? Na verdade, de quem assume esse papel no governo federal e nos governos municipais e estaduais, mas principalmente no federal, e também tem parte dessa responsabilidade a própria sociedade, né? As universidades, as instituições de ensino e de serviços, né? Instituições de saúde têm total responsabilidade para que isso aconteça, para que isso não aconteça, na verdade, né? Porque se a gente analisar como que o processo todo da Política Nacional de Saúde Mental aconteceu, foi em virtude das cobranças, dos questionamentos e das propostas dos trabalhadores em saúde mental. Então, neste caso, nós é que temos que fazer o papel também de avaliadores, de auditores da Política Nacional de Saúde Mental e de questionadores, que é o que estamos fazendo no momento. Qual é a maior consequência? A maior consequência, como eu coloquei, é deixar a população sem assistência. E uma das maiores consequências também é a divulgação errada do que é saúde mental e do que são os transtornos e da melhor forma de tratamento. As pessoas estão sendo abandonadas em tipos de tratamento que não são os mais adequados. Então, a maior consequência vai ser uma população desassistida. Com o fim do governo anterior, você acredita que haverá progressão no cuidado da saúde mental? Acredito, e a sociedade está questionando isso. Nós temos nem um mês de novo governo e já tem muitos questionamentos dos trabalhadores de saúde mental com relação ao revogaço, né, que era uma ideia que aconteceria logo no início do governo. Então, a revogação da Portaria 03, né, de 2020, que autoriza a internação em hospitais psiquiátricos de jovens, de crianças e adolescentes, também do financiamento das instituições, né, das comunidades terapêuticas, com o retrocesso, né, o retorno de algumas ações que antes já não aconteciam mais, né, que já não eram técnicas utilizadas e que retornaram agora, com o financiamento do governo federal. Porém, nós temos que ter um pouco de tranquilidade nesse processo para que não aconteça um desmonte do desmonte, né, assim, simplesmente, e que as coisas não andem para frente. Tem que ser, além do revogaço, além da revogação de algumas portarias que tem que acontecer, nós temos que pôr outras portarias no local, nesse espaço, de reestruturação do serviço, porque os serviços deixaram de ser financiados, os financiamentos foram, digamos que não desviados, porque eles foram diretamente destinados a essas instituições, mas eles saíram do propósito inicial. Então é necessário que a gente reanalise, reestruture e não simplesmente modifique. Eu acredito que em torno de 1 a 2 anos é necessário para que a gente consiga colocar novamente a Política Nacional de Saúde Mental no caminho certo.